Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a essa live especial, essa live que tem gostinho de milagre. E o objetivo dessa live é justamente essa: contar a história de um milagre. E eu incentivo você nesse momento a compartilhar esse link com o maior número de pessoas. Dispara esse link para os seus amigos, para os seus familiares, e você vai, nesse momento, também abençoar muitas vidas. E nós queremos aproveitar e agradecer ao doutor Aurélio, neurocirurgião, Thaísa, pediatra, todos os médicos intensivistas da UTI neonatal do Hospital Santo Antônio, a equipe de enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas, Clínica Sadip, proprietária Maria Júlia, os fisioterapeutas Matheus, Elton e Stephanie, nosso muito obrigado. Terapeuta ocupacional Francisca Fernandes, Escola Meu Dever de Casa, que acolheu o Ícaro e tem se dedicado tanto no desenvolvimento do aprendizado. As professoras Laure e Laurete, o nosso muito obrigada. E hoje nós temos aqui conosco essa família linda do Ícaro, seu pai Douglas e a sua mãe Jaqueline. E nós queremos saber como que vocês estão hoje. Começando pela Jaque. Vamos lá, Jaque, com você. Como é que foi esse último ano pós-cirurgia do Ícaro? A vida de vocês voltou ao normal? Mudou muita coisa? Conta pra gente. É surpreendente a recuperação do Ícaro. Ele surpreendeu não somente a nós e as pessoas que estão perto dele, mas também médicos, fisioterapeutas, né? Que se surpreende a cada dia com a evolução que ele tem. E hoje, como diz o médico dele, né? Vida que segue, vida normal, e ele já está querendo correr já e aprontar arte. Que bênção, hein? É um milagre completo, né, Ícaro? Douglas, me fala. Fala pra gente aí, com relação aos milagres, que nós sabemos que foram muitos durante o tratamento do Ícaro. Nos conta aí, os milagres eles cessaram ou eles ainda continuam? Boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que nosso Deus é um Deus especialista em milagre. Ele fez, continua fazendo e continuará fazendo milagre nas nossas vidas. Amém, glória a Deus, que bênção! Agora eu quero ouvir o Ícaro, que é realmente a prova viva do milagre de Deus, do amor de Deus derramado sobre essa família, que inclusive está completando mais um ano de vida, né, Ícaro? Conta pra gente, como você se sente hoje, completando mais um ano de vida? Eu me sinto muito feliz e muito grato a Deus, porque Ele fez muitos milagres por mim. Amém. Gente, que bom poder acompanhar a evolução do Ícaro, todo o processo. Então, agora, nesse momento, eu quero convidar você a compartilhar esse link com o maior número de pessoas, porque você vai assistir a história completa desse milagre chamado Ícaro. Então, se você conhece alguém que esteja passando por um momento difícil, precisa renovar a fé, a esperança, então dispara esse link para essas pessoas, para o maior número de pessoas, e seja você também um agente de milagres. Bom, o Ícaro sempre foi um menino muito cheio de saúde, ele sempre gostou muito de nadar, de andar de bicicleta. Nunca ele demonstrou nenhum tipo de sintomas que algo poderia estar diferente. Sempre foi acompanhado por pediatra, por oftalmologista, e em nenhum momento a gente pôde notar que ele tinha algo diferente, porque ele sempre foi muito saudável, gordinho, que gostava de praticar esporte. E em 16 de fevereiro de 2021, por volta de umas 10h30 da manhã, ele estava na escola, quando recebi uma ligação da coordenação da escola me comunicando que ele havia vomitado. E imediatamente eu saí para buscá-lo e, sem pensar em levar para casa, levei ele direto para o pronto atendimento
do Hospital Dois Pinheiros, onde a gente foi atendido pelo Dr. Laércio, né, um médico que nos deu toda a atenção naquele momento. A princípio ele pediu muitos exames, ficamos o resto daquela manhã e até por volta das 4 horas da tarde, fazendo uma bateria de exame. Porém, antes de sair do consultório do Dr. Laércio, ele olhou para mim e falou assim: eu vou pedir uma tomografia, mãe, porque eu tô achando esse menino com a cabeça um pouco grande. E fizemos todos os exames conforme ele havia dito. E aí, mais por volta de umas 7 horas da noite, ele voltou a ter crises de vômito. Porém, nesse vômito, ele vomitou sangue naquela noite. E a gente correu com ele para o hospital. Graças a Deus, o Dr. Laércio prontamente voltou da sua residência até o hospital para atendê-lo. E já com o resultado dos exames em mãos, ele me disse que os exames de sangue, de urina e tudo mais, não tinha nada. Ele falou: agora eu vou ver a tomografia, porque os exames dele estão todos normais. E para nossa surpresa, quando ele abriu a tomografia, ele, sem meio termos, ele disse pra mim assim: o seu filho tá com tumor na cabeça e ela tá muito grande. Então naquela hora o mundo desabou ali, eu não sabia se eu chorava, se eu desesperava mais, porque já estava vendo ele bem pálido, desidratado por ter vomitado bastante. Assim que eu recebi a notícia, parece que o chão saiu, desapareceu. Eu sabia o que fazer, sabia o que pensar, mas eu lembrei o que está escrito na Bíblia em 1 Pedro 5,7. Entregue toda a sua preocupação ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. E foi nesse versículo que eu me apoiei, confiei em Deus que Ele iria nos ajudar naquele momento. E aí ele falou para mim assim: eu vou internar ele, vou dar medicação para vômito e vou ligar para um médico, neurocirurgião, Dr. Paulo Tarso, e ele vai vir avaliar vocês aqui amanhã. E aquela agonia aumentando, porque a gente não sabia do que se tratava. Ele chegou e também, sem meias palavras, nos disse que o Ícaro tinha um tumor que tomava conta de toda a parte frontal da sua cabeça. Era grave e precisava ser feita essa cirurgia, porque já estava numa proporção muito grande. E por estar muito grande, estava pressionando muito a sua cabeça e estava ocasionando então os vômitos e a dor de cabeça que ele começou a reclamar. A princípio ele passou um valor de 200 mil essa cirurgia. A gente não tinha esse valor. E eu lembro de uma pregação de um pastor que ele disse que quando você está precisando de um milagre na sua vida, para a gente sempre lembrar que o preço já foi pago há 2.000 anos atrás. E eu me apeguei, nessa palavra, e realmente o preço já foi pago há 2.000 anos atrás. E aí ele nos disse que ele iria nos encaminhar para o Dr. Aurélio. Foi aí então que a gente conheceu o Dr. Aurélio e ele encheu o Ícaro de pergunta. Ele olhava para o número do quarto na porta, numa distância, e perguntava para o Ícaro que número estava ali, o que estava escrito ali, que cor era aquilo ali, tinha uns balões no quarto. E o Ícaro sempre respondendo. E aí ele pediu para que a minha mãe saísse com o Ícaro do quarto e que ele iria explicar então para a gente. No quarto estava eu, meu pai e o Douglas. E naquele momento ele disse assim: eu não sei como que ele aguentou todo esse tempo. E ele, na tomografia, ele dizia assim: você está vendo essa parte branca? Ela é toda tumor. E a parte era assustador, o tamanho que a gente via. Mesmo a gente sem ter todo o conhecimento de um médico, a gente já se assustava pela quantidade que a gente vê pelas imagens. E ele disse: eu não acredito como é que ele está enxergando. Eu não acredito que ele sente cheiro. Porque esse tumor aqui era para ele não tá enxergando. E ele me perguntou: ele já teve convulsões? Ele já teve desmaios? Ele já reclamou antes de dor de cabeça? Já chorou por conta disso? E ele me perguntava várias vezes, e eu continuei afirmando para ele que não, porque de fato o Ícaro nunca precisamos ficar internado com ele. E a gente via na expressão do doutor aquele tipo: eu não tô entendendo. E aí, de fato, ele, após ouvir a gente, tanto eu quanto meu pai, quanto o Douglas, ele disse assim: realmente eu não sei o que fazer agora. Eu vou pedir para vocês 3 dias para me estudar o caso do Ícaro. O Ícaro está em tratamento com a gente já faz alguns meses. Foi acometido de um tumor cerebral raro, em torno de 3% dos tumores cerebrais, que chama-se o crâniofaringioma adentomatoso. A gente instituiu para ele um tratamento como manda para essas patologias, bem individualizado. A gente sabe que tem resquícios tumorais ainda, a mãe sabe, a gente sabe que a caminhada dele é longa, a gente no momento não optou em interferon intracisto, a gente não optou em radioterapia para ele. Era uma cirurgia arriscada, como toda cirurgia, era uma cirurgia muito complexa e que a primeira cirurgia que ele iria fazer, ele iria colocar um dreno com a anteninha do Teletubbies, era o que ele se referia para o Ícaro, que ele iria estar drenando o líquido do tumor para diminuir a pressão da cabeça dele. E o tumor, ele tomava conta além da parte frontal, naquela ressonância ele também descia no tronco. Então tinha uma preocupação muito grande em iniciar ali uma cirurgia e de repente poderia perder o Ícaro. E era o início do processo que a gente ia passar com o Ícaro.
recebemos o Ícaro na UTI no pós-operatório de um possível crâniofaringioma, de um tumor cerebral benigno. Me recordo bem que o Ícaro chegou na unidade de terapia intensiva, estava com uma monitorização de pressão intracraniana devido à abrangência desse tumor. Então não dava para os neurocirurgiões fazerem uma abordagem e somente retirar esse tumor, porque ele era muito grande, muito volumoso, e então o Ícaro corria muito risco se essa abordagem fosse feita imediatamente e descomprimisse toda aquela massa. Então a gente optou por abordar, o neurocirurgião colocou uma monitorização e diariamente a gente tirava líquido desse tumor, para a gente ir vendo a tolerância do cérebro do Ícaro em relação a esse esvaziamento, né? Porque como o tumor ocupou grande parte da cabeça, né, do cérebrozinho, então comprimiu muito, chegou a acometer nervo óptico. Porém, o que nos causou grande estranheza foi ele não ter sintomas, porque ele é uma criança que chegou pra gente com 7 anos e o único sintoma que ele teve foi a dor de cabeça. Então isso deixou a gente bastante intrigado. E no dia 25, por volta das 5h30 da manhã, a gente deu entrada para internação. Ele deu entrada no centro cirúrgico por volta das 7h30 da manhã, umas 10 horas da manhã ele já estava na UTI. E naquele dia eu não pude mais vê-lo, só vi ele às 3 horas da tarde, no horário de visita. Ele já estava acordado, já um pouco irritado e impaciente, né? Uma criança sempre ativa e se viu naquelas condições de estar numa UTI, numa cama, com limitação de mexer por causa do dreno que ele estava com ele. No 4º dia foi retirado a anteninha do Teletubbies, né, o dreno. E no 5º dia ele nos deu alta da UTI, porém a gente permaneceu no hospital. E que a gente estava então se preparando para a próxima cirurgia. Essa cirurgia seria a cirurgia mais importante que o Ícaro ia fazer e seria então a retirada do tumor. Quando eu conheci o Ícaro e a Jaque, eu conheci ele na porta do centro cirúrgico. Quando eu olhei para ele, vi como que ele era guerreiro e estava meio angustiado. Conversei com ele, conversei com a mãe dele e conversei com ele e falei assim, fica calmo, Ícaro. E ele super prestativo, um menino super educado e foi para o centro cirúrgico. Convivi com ele também lá na UTI infantil. A gente cuidou dele todo o tempo. O que a gente percebia? Que ele lutava cada dia. Quando a gente percebeu que ele tinha que fazer outra cirurgia, a gente conversava com ele. Sempre a Jaque do lado, uma mãe super protetora, cuidadosa, a gente tentando dar apoio para ela. Foi justamente no período mais crítico da pandemia que teve aqui em Sinop. O hospital não estava recebendo mais paciente, estava superlotado e nós estava lá no centro desse momento ruim, né, do hospital. E a gente via muita coisa, pessoas todos os dias falecendo e a gente tendo que lidar com o emocional, tanto nosso, né, ser forte. Ao mesmo tempo você via as outras pessoas. E então, no dia 4 de março de 2021, ele sentou com a gente no quarto, né, nos explicou os riscos cirúrgicos que deveria ter, nos disse que o Ícaro poderia voltar dessa cirurgia sem enxergar do lado esquerdo, que é o lado que estava mais comprometido. Ele também disse que poderia voltar sem olfato porque o nariz também já estava comprometido. Assinei o termo da cirurgia, né, ciente de todos os riscos que poderiam ter. E naquele momento eu me lembro de 2 coisas. Quando o meu pai simplesmente disse para ele, doutor, pode fazer a cirurgia porque não é o senhor que vai fazer a cirurgia. Deus vai usar as suas mãos para fazer a cirurgia. O Ícaro deu entrada no centro cirúrgico por volta das 7h30 da manhã e ele só saiu do centro cirúrgico às 18 horas. O doutor havia dito que se ele precisasse tomar algum tipo de decisão naquele momento, ele iria nos chamar ali fora. E aquela espera, ao mesmo tempo que ela era boa, porque ele não tinha nos chamado, então quer dizer que estava correndo tudo bem, ao mesmo tempo era desesperador. Será que realmente está tudo bem? E eu sem notícia do meu filho até aquele momento. Então, por volta das 3h30 da tarde, um maqueiro me chamou e ele disse que a anestesista queria falar comigo. E, para nossa alegria, a anestesista era a doutora Germana. E ela me chamou e disse assim, o doutor pediu para te avisar que foi finalizada a cirurgia, correu tudo bem e agora vai começar a fechar a cabeça dele. Eu conheci o Ícaro e a Jaqueline faz uns 3 anos na Igreja da Paz. Jamais imaginei que eles iriam passar por um desafio tão grande. Eu lembro bem do primeiro dia que eu
Atendi eles na consulta pré-anestésica e eu fiquei sabendo do diagnóstico. Eles me mostraram a tomografia. Eles tinham um desafio muito grande, era um tumor muito grande pela imagem. Eu participei da cirurgia para ressecção do tumor cerebral. Foi uma cirurgia muito desafiadora. Foram muitas horas de cirurgia. Eram estruturas muito nobres ao lado do tumor. Ele ocupava uma grande parte do cérebro dele e foram momentos de muita angústia e de oração, e graças a Deus, acredito que com certeza Deus guiou as mãos do Dr. Aurélio para fazer essa ressecção sem lesar as estruturas que tinham ao redor. Ele perdeu muito sangue durante a cirurgia, foram feitas transfusões sanguíneas. No final da cirurgia, nós ainda tivemos um desafio muito grande com relação a uma reação adversa que ele apresentou com um dos anestésicos. Isso me deixou bastante angustiada, por algumas noites sem dormir, e no pós-operatório na UTI, graças a Deus, ele foi recuperando, eliminando tudo que precisava ser eliminado, e a cada dia ele foi melhorando. Naquele momento era um suspiro de alívio, né, de gratidão já a Deus naquela hora, mas que a gente ainda iria esperar um tempo para poder vê-lo novamente. E nesse tempo de angústia, de andar muito pelo corredor, e a Marcela criou um grupo com lideranças, pastores, líderes da Igreja da Paz. A pastora Maria mandou uma mensagem. Ela dizia assim: não se preocupe, minha filha, Deus está nesse negócio. Quando nós ficamos sabendo do que o Ícaro estava passando, nós como igreja nos reunimos em oração, criamos um grupo para travar essa guerra no mundo espiritual em prol da saúde do Ícaro. E foi quando eu, entrando em oração, eu senti uma paz muito grande. Então eu não conseguia ver o Ícaro num leito, eu não conseguia ver o Ícaro em uma cadeira de roda. Só podia visualizar ele com esse sorriso grande, ele correndo, ele andando. Então foi quando eu tive a confirmação de Deus que essa enfermidade, esse problema não era para a morte. Então eu passei uma mensagem para a Jaque falando: acalma o seu coração, fique tranquila, pois Deus está nesse negócio. Desde então minha oração começou a oração de gratidão, agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor estava fazendo na vida do Ícaro. E eu falei também para a Jaque, assim como Deus mudou o nome de Jacó, de Abraão, o nome do Ícaro hoje também está sendo mudado. O nome dele não será mais chamado Ícaro, mas o nome dele será chamado Milagre. E naquele momento eu tomei posse daquilo que ela falou, mas eu sou humano. E mesmo tomando posse, acreditando naquilo, em tantas coisas que Deus já havia falado, eu ainda me desesperei, eu ainda chorava, eu começava a andar pelo corredor sem um rumo, sem uma direção. E num desses momentos eu andando várias vezes na frente do centro cirúrgico, ajoelhava, estendia a mão, orava. E eu estava com fone de ouvido, quando de repente entrou uma música, que o nome dela é Descanse. E um trecho da música ela falava: descanse, quem te prometeu garante. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. E naquela hora eu estava na frente do centro cirúrgico, eu me ajoelhei e chorei: Senhor, se o Senhor está me mandando descansar, então me dá a paz que excede todo o entendimento, assim como a tua palavra diz. E quando foi 6 horas da tarde, um pouquinho antes, o Dr. Aurélio saiu com a expressão muito cansado. Eu sabia que a cirurgia tinha terminado, que a cirurgia tinha sido um sucesso, mas o que me veio na mente foi o que ele havia dito antes, que o Ícaro podia voltar a se enxergar, se ele podia voltar sem sentir cheiro. E ele disse assim: a gente conseguiu manter a visão do Ícaro, não afetou nada, ele não vai ter nenhum tipo de lesão. O Ícaro evoluiu bem no pós-operatório com a ajuda de muitos colegas da UTI pediátrica do Hospital Santo Antônio, fisioterapeutas, nutricionistas e principalmente a família, que esteve presente e se faz presente muito para ele. Ele evoluiu sem alterações visuais no pós-operatório, preservação do olfato e principalmente nenhum distúrbio endócrino. Nessa cirurgia acompanhou ele o Dr. Pablo também, que também acompanhou o Ícaro durante o tempo de UTI. A gente via nitidamente a expressão de cansaço daquele médico. Nas minhas orações eu pedia para Deus que
que ele curasse o Ícaro, que ele fizesse um milagre na vida dele. Mas ao mesmo tempo que ele fizesse a vontade dele. Se fosse da vontade dele, ele curaria o Ícaro e que seria um milagre para a honra e glória do nome dele. Graças a Deus ele atendeu o nosso pedido. E quando eu vi o Ícaro vindo naquela maca, todo entubado, que a gente também já sabia que ele iria ficar entubado, falando algumas coisinhas, mas bem drogue por conta da anestesia. A minha mãe que estava do meu lado começou a chorar, eu muito mais ainda, né? Eu querendo ver, querendo pegar nele, eu não podia, ele tinha que ir para a UTI, ele estava entubado. E quando eu voltei no outro dia, ver meu filho naquele estado, entubado, com cano na boca, com a cabeça enfaixada ainda, já bem inchado. Eu não sabia se eu chorava naquela hora, se eu me mantia firme ali. E mesmo sabendo que ele não estava me ouvindo, eu falava com ele. E no horário de visita o médico plantonista veio, nos falou que ele estava reagindo bem, estava sedado. E na UTI a gente viveu com ele um dia de cada vez. Fomos cuidando na primeira abordagem, depois ele voltou para a UTI de novo. Aí ele já voltou em ventilação mecânica, entubado, usando antibióticos e já tinha conseguido retirar parte desse tumor. Infelizmente, né, teve uma sequela, né, devido ao tamanho da massa, ficou com uma hemiplegia, que é não movimentação de um lado. Conheci o Ícaro logo após uma cirurgia que ele fez e ele chegou na UTI bem debilitado. O Ícaro tinha pouca mobilidade. O Ícaro, na verdade, a gente esperava ele sair da cirurgia, mas a porcentagem de sair com vida de lá era pequena, né? E foi um passo a passo. Cada dia uma nova conquista. Na terça-feira de madrugada, a gente não estava na UTI, mas eu lembro que a Angélica, ela comentou comigo como foi, né? Ele querendo acordar, ele querendo, né, soltar aquilo. E ele acordou. Quando a gente chegou naquele dia para visitá-lo, ele estava acordado, bem ainda dormindo, meio droguezinho, mas muito inchado. Eu não conseguia acreditar que aquilo era meu filho, porque ele estava muito inchado. A cicatriz de orelha a orelha, os olhos dele tão pequenininho, a cabeça grande ainda. E o médico dele também havia me dito, agora a gente precisa de paciência, porque a nossa caminhada vai ser longa com o Ícaro. E ver o meu filho naqueles dias ali, inchado, todas as posições que colocava ele estava inchado. Só que assim, eu não conseguia chorar ali dentro da UTI. Eu me mantive firme, eu brincava com ele. Logo após a intubação, ele tinha dificuldade para falar, ele tinha dificuldade para deglutição, ele não engolia direito. O Ícaro sentia muita dor. E aí começou um processo de fisioterapia junto com toda a equipe da UTI. E aqueles dias eram dias tenebrosos. E a gente cria que aquilo ia passar rápido, que aquilo ia acabar. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas, né? E a gente não entende os planos de Deus, a gente não entende o que Deus quer com aquilo. E tudo que Deus faz é perfeito. Mesmo que naquela hora eu não estava entendendo, mesmo que naquela hora eu estava desesperada como mãe, querendo que o meu filho saísse logo daquele lugar. E na noite do dia 9, nessa madrugada, que em torno de umas 4 e pouco da manhã, ele teve a sua primeira convulsão. E eu só fiquei sabendo no dia seguinte, 3 horas da tarde. Mas pra mim, ele falar não me impactou tanto, porque eu não me desesperei. Porque eu já tinha visto ele estava bem ali, então eu não tinha ficado desesperada naquele momento. E aí, pouco após que terminou o horário de visita, quando eu olhei pra ele com crise convulsiva. Foi a primeira vez que eu vi convulsão na minha vida, eu nunca tinha visto nada parecido. E eu comecei a desesperar, chamei a enfermeira e ela me tirando pra fora, disse que estava tudo bem, que eu ficasse calma, e eu chorava. O Douglas ainda estava lá fora, tirando a roupa para ir embora. Eu estava com ele e de repente eu vi que no monitor os batimentos dele tinha diminuído rapidamente. E eu falei para uma enfermeira, né, eu comuniquei para ela, voltou ao normal. Aí eu saí, aí já com a Jaqueline ele teve outras convulsões que foi um pouco mais forte. E naquele momento eu ajoelhei no chão daquela UTI e só lembro de ter dito uma coisa para Deus: Deus, me dá uma segunda oportunidade de ser mãe. Me devolve o Ícaro de novo, nem que for como um bebê. Me dá a oportunidade de ser mãe novamente. Só que quando ele acordou, ele teve novamente uma crise convulsiva. E daquela hora, da terceira crise, eu liguei pro Douglas, ele veio, eu novamente chorando no corredor. E ele, né, sempre calmo, dizendo que a gente precisava confiar, a gente precisava crer que Deus já havia dito que a boa obra que ele tinha começado ele ia ser completa, mas a gente precisava confiar. Eu sou mãe, eu tive uns momentos de desespero. Naquela hora eu não voltei para UTI, eu saí para ir embora.
quando uma pessoa chegou até mim, perto da moto, a irmã Aline, e em poucas palavras eu resumi o que estava acontecendo. E ela perguntou: você permite a gente orar por você? E quando o esposo dela, o pastor Marcondes, chegou, orou, e eu ainda fiquei um tempo ali. Tava uma noite chuvosa, a gente debaixo de uma cobertura, e teve um momento que o pastor Marcondes disse assim: não permita que a notícia de um dia ruim tire a certeza do seu milagre. O ano de 2020 e de 2021 foram anos de desafios para todos nós, para todas as pessoas desse planeta. Por muitas situações difíceis de doenças, de enfermidades, muitas pessoas foram internadas, muitas pessoas ficaram doentes e algumas, infelizmente, vieram a falecer, a família perdeu pessoas queridas. A igreja também foi afetada de alguma maneira, mas a igreja precisava fazer alguma coisa além de somente assistir a tudo isso. O mundo passando por uma situação caótica e a igreja não poderia ficar de forma passiva, deveria haver um envolvimento da igreja. E um dia, neste ano de 2021, a gente se reuniu com um grupo de pessoas em frente de um hospital aqui, lá no Hospital Santo Antônio. E ali a gente começou a fazer uma oração, um clamor a Deus que fosse feito apenas aquele dia. Mas o envolvimento das pessoas, o engajamento, e você olhava nos olhos das pessoas a sede, a vontade, o desejo. Eles tiveram por algum minuto, por algum momento, as suas esperanças renovadas. E então nós continuamos, decidimos fazer aquilo por outros dias. E num dia desses apareceu a Jaqueline, chegando lá bem abatida, bem triste, chorando. E aí, então ela nos contou um pouco da sua história, do drama, da luta que ela estava passando com o Ícaro. Nós estávamos num período chuvoso e algumas vezes nós estivemos reunidos ali debaixo de chuvas, e chuva torrencial. Mas ainda assim nós continuamos ali, saímos dali molhados, mas crendo que nós tínhamos feito aquilo que nós propusemos no coração. E um dia após o outro chegavam-se as notícias que o Ícaro estava melhorando, outros até havia regredido o tratamento, mas o que nós buscávamos juntamente com ela é levar a confiança, que a confiança não acabasse, não esmorecesse, não desanimasse. Porque a Bíblia diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa fé é pequena. No dia da luta, são nesses momentos em que a nossa fé é provada. São nesses momentos que a nossa fé é colocada em prova. E de novo eu pedi: Senhor, me dê a paz que excede todo entendimento. Me dê essa paz, Deus, essa certeza que eu sei que meu filho já saiu dessa e meu filho já está curado. Passado, mais alguns dias, a cabeça do Ícaro não desinchava e foi feita uma tomografia, então. E o doutor disse para mim assim, havia se rompido um pedaço lá dentro, então que era necessário uma terceira cirurgia para reparo. Depois dessa terceira cirurgia, o Ícaro passou ainda por mais 3 cirurgias. Ele fez mais uma cirurgia para colocar um dreno. E ele fez 6 cirurgias e a primeira foi 200 mil, como eu disse, e as outras, eu vou ser bem sincero, eu não sei qual que foi o valor, que deu total de todos os custos que ele passou nesse hospital. Como a cabeça dele ainda estava muito grande, aquela coisa grande na frente, no dia 24/3, ele foi submetido mais um procedimento cirúrgico, onde foi colocado um dreno e ele ficou por um tempo, mas depois a cabeça novamente começou a inchar. Então ele foi submetido à 5ª cirurgia, onde foi necessário fazer o uso da válvula. E foi muito rápido que a gente viu a mudança. Aí sim eu vi que era meu filho. Aí eu vi que era ele, a feição dele mudou, o rosto dele voltou ao normal. E aí eu conheci meu filho, porque até antes era uma criança com a cabeça inchada e que eu não estava conhecendo ele até aquele momento. Foi muito doloroso a gente ver. Foram dias difíceis, Teve dias bons que a gente recebia a notícia que estava bem, estava se recuperando bem, mas todo dia que a gente ia lá, via ele naquela situação, sem poder falar, doía muito, Mas a gente sempre estava firme que Deus ia solucionar essa situação pra gente. Teve um tempo que ele dizia assim, não vão tirar meu sangue hoje, porque ele já estava tão acostumado que todo dia ele precisava ser furado. E por muitas vezes ele tinha que ser contido com o braço, na lateral da cama, porque ele tirava a sonda. Eu chamava um pouco de atenção, mas eu entendia, porque você imagina uma criança naquele estado, uma criança que sempre foi muito ativo e se vê naquelas condições naquele momento, e mesmo em meio a tudo isso, ele sempre teve motivo para sorrir. O Ícaro brincava muito, o Ícaro brincava com essa enfermeira. E eu lembro que quando ele passou pela última cirurgia, ele não queria falar. E ele, todas as vezes que ele queria falar sim ou não, ele mexia o dedinho, e isso nunca vou esquecer. E quando ele deu a primeira voz, que ele começou a falar com a gente, todo mundo da UTI riu e falou assim, ele tá falando, ele voltou a falar. Então ele deu uma risada bem gostosa, E ele percebemos o quê? Que ele não queria falar, que ele foi falar na hora que ele queria falar. E isso todo mundo ficou muito feliz.
cada vitória, cada conquista, cada mexida de dedo, cada mexida de pé. Então o Ícaro para nós é o nosso milagre, ele é o nosso guerreiro. E todos nós da UTI temos uma admiração muito grande por ele ter passado por tudo e sempre com um sorriso no rosto. E os momentos que às vezes para mim era triste, e quando eu chegava ele estava brincando, ele estava sorrindo, aquilo me dava uma força que nem eu consigo acreditar hoje de onde que eu tirei tanta força. Mas eu sei que Deus estava me fortalecendo a todo momento. E a gente foi acompanhando com ele, vendo a evolução satisfatória que ele foi tendo dentro da UTI. Então foi um trabalho assim de uma equipe multidisciplinar, um acompanhamento meu como intensivista e do Dr. Aurélio como neurocirurgião, muito bem conversadas as condutas, um apoio muito grande das enfermeiras, das fisioterapeutas, das nutricionistas, todo mundo trabalhando em sincronia para não deixar nada acontecer com ele, né? Então a gente fez um trabalho exaustivo. E nesse tempo de 43 dias de UTI, eu tive enfermeiras que chorou comigo, que vibrou comigo a cada conquista também. Ele estava com a cabeça muito inchada ainda, e o doutor disse assim, já começa a dar gelatina para ele. E ele sempre brincou com o Ícaro, tem que comer, magrão, tem que comer. E quando eu cheguei, foi uma alegria, né? Eu lembro que a Camila veio me mostrar o vídeo e ela chorava, a alegria delas, as lágrimas que elas derramavam junto comigo, por ele ter evoluído. Ir com a mãozinha e pegar a gelatina e colocar na boca e querer mais, né? É um caso muito raro, mas muito bonito, muito forte. Ele foi um testemunho para muita gente e eu sei também que ele será um canal de fé, de força para muitas pessoas. A gente acaba renovando as nossas forças através de tudo isso. A gente vê que milagres existem e que Deus está presente a todo momento. Não importa o que a gente precise, Deus está ali. Basta a gente acreditar assim como ele acreditou, como a mãe dele acreditou, como a gente acreditou na recuperação dele. E mais uma madrugada também, de chuva, Deus falou comigo com a música Um Milagre. Naquele momento, eu só entendi o refrão daquela música, que dizia assim, eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Naquele momento, eu entendi que aquele refrão daquela música estava falando comigo, que nós iríamos vencer tudo aquilo e que nós iríamos ter a oportunidade de contar para todo mundo o que Deus tinha feito nas nossas vidas, tanto na vida do Ícaro quanto na nossa vida também. Foi chegado, então, o dia mais esperado, que foi o dia de a gente sair da UTI. No dia 8 de março, o médico disse para mim, a gente vai finalizar os antibióticos e o Ícaro vai para casa. Foram dias de comemoração de todas as partes, que mesmo ele estando bem debilitado, sem controle do seu corpo, sem os movimentos, mas que o fato de a gente estar saindo da UTI já era um passo de vitória. Eu acompanhei o Ícaro em casa durante uma semana. Quando ele saiu do hospital, que ele foi para casa, ele foi em cadeira de roda. Ele ficava com o pescoço só do lado esquerdo, onde ele sentia muita dor para fazer os alongamentos. O Ícaro chorava, eu chorava junto com ele, porque eu sabia que era um processo muito doloroso, mas foi onde foi a melhora do Ícaro. E eu trabalhei muito com ele, muito fortalecimento, trabalhei muito com ele ficar em pé até o momento que ele foi para a clínica. Com todo cuidado em colocar ele no carro, ele reclamando de muitas dores. Foi uma mistura de sentimento naquele momento. Um dos momentos que eu mais senti medo foi quando eu fui comprar uma cadeira de roda. Naquele momento eu senti um medo, eu senti uma angústia e eu senti realmente o que é uma dor para você comprar uma cadeira de roda. Ele voltou como uma criança recém-nascida novamente. E a gente levava ele para fazer todas as fisioterapias, né, carregado na cadeira de roda. E todas as necessidades dele era como uma criança recém-nascida, né? Usava fralda, dava tudo na boca. Eu me lembrei daquilo que eu pedi para Deus no dia da sua convulsão, que eu pedi para ele só uma oportunidade de ser mãe. E quando eu vi ele saindo
né, do hospital, a gente chegando em casa, ele totalmente dependente de mim, para banho, para suas necessidades, né, peguei ele no colo. Eu me lembrei do meu pedido para Deus e agradeci ele por me ter dado essa oportunidade de viver aquele momento de mãe. Em alguns momentos eu não ficava no quarto porque era doloroso ouvir ele chorar, ele com torcicolo e ter que mexer, mas sabíamos que aquele momento era passageiro. O meu primeiro contato na clínica SADIP foi com a Maria Júlia, né, fisioterapeuta e também uma das proprietárias da clínica. E também nessa mesma ocasião nós conhecemos a Francisca. Ela nos pediu paciência, que iria precisar muito também da ajuda da família, mas que possivelmente o Ícaro só voltaria a andar no próximo ano. Essa também foi a nossa conversa com o Matheus, o outro fisioterapeuta. E mais uma vez nós entregamos o nosso filho, mas dizemos: Deus, o Senhor escolheu os profissionais, então que o Senhor capacita cada um deles. Isso eram minhas orações toda noite. O Ícaro, quando ele chegou aqui para nós, ele estava ainda bem debilitado, tinha saído da UTI, tinha começado a fazer fisioterapia em casa, e aí ele veio para a reabilitação na SADIP. Bem inchadinho, com bastante edema, mantinha sempre a cabeça lateralizada, sentia muitas dores. E a primeira perspectiva que eu tive em relação ao Ícaro, mesmo sabendo que as crianças elas têm uma evolução muito melhor do que um adulto, se tivesse passado pelo mesmo procedimento que o Ícaro, eu imaginava que a reabilitação dele, que ele começaria a dar os primeiros passos após um ano de reabilitação. Eu fiquei responsável pelo membro superior, pelos braços, pela mão do Ícaro. Era bem chorãozinho, ele sentia muita dor, então na hora da avaliação eu queria tocar na mão, no braço dele ele não deixava, ele chorava bastante. A mão dele, todos os dedos dele estavam muito inchados, ele não tinha abdução do braço, ele não levantava o braço, não tinha mais aquele movimento de pinça, ele chorava bastante, a gente sempre fazia um pouquinho de exercício e dava uma pausa, fazia um pouquinho de exercício e dava uma pausa. Aí no início nós começamos a trabalhar com ele na hidroterapia, com o intuito de melhorar, diminuir o quadro álgico dele, né, pra gente conseguir ter esse contato, essa mão com ele. É um paciente que sempre foi muito esforçado, muito dedicado durante as terapias, né? Durante as terapias eu falei: Maju, acho que o Ícaro alcançar a marcha vai ser daqui um ano e meio por aí. Pelo quadro álgico dele, o tanto de dor que ele tinha, não conseguia ficar em pé, a gente não conseguia trabalhar a fundo com ele devido à dor. Desde quando nós conhecemos a clínica SADIP, nós colocamos todos os fisioterapeutas em oração para que eles tivessem esse discernimento do que fazer com ele. Alguns dias depois, a Maria Júlia me chamou para conversar. Como ele estava cadeirante, ela disse que o corpo dele estava muito jogado na cadeira, que precisaria arrumar a postura dele. E ela, mais a terapeuta ocupacional, a Francisca, elas se disponibilizaram a adaptar a cadeira de roda dele. E aí eu pude ver mais um cuidado de Deus. Além do cuidado de Deus, o amor que elas têm pela profissão. E um dia, por volta das 00:30, eu recebi a foto da cadeira, toda arrumada, com medida, que ele ia ficar numa posição que o corpo ia ficar reto e iria ajudar ele em muita coisa, principalmente na questão do pescoço, que ele estava com torcicolo. Foi algo que eu realmente fiquei muito feliz naquele momento. Elas não mediram esforços nenhum para poder fazer, para poder montar aquilo, né? Para beneficiar o paciente. E surpreendentemente, o Ícaro, com apenas 4 meses de reabilitação, ele já estava andando, independente de qualquer dispositivo. Sem uso de andador, nenhum dispositivo para conseguir andar. Ele já estava andando independente. Dentro de 10 anos que eu já atuo nessa área, o Ícaro foi um dos pacientes que teve a evolução mais rápida que eu pude presenciar. Foi tudo muito rápido. E por incrível que pareça, né, o Ícaro veio trazendo para nós resultados muito bons, assim, rápidos. A cada mês era uma evolução nova, é um paciente dedicado, com a mãe muito participativa nas terapias. Eu comecei a ouvir uma ministração do pastor Eibe, o poder da palavra. O pastor Eibe falou muita coisa sobre declarar que a morte e a vida estavam no poder da palavra. E nesse dia eu falei para o Ícaro à noite: a gente vai mudar a nossa forma de orar, meu filho. Nós vamos começar a dizer: Deus, obrigada porque eu já estou andando. Obrigada porque a minha perna está firme e forte. E isso foi numa terça-feira, exato uma semana depois. Na terça-feira da próxima semana, eu deixei ele na fisioterapia e para minha surpresa, quando eu retornei para a sala, ele disse assim para mim: Jaque, fica aí onde você está. Aí ele falou para o Ícaro: vai, Ícaro. E
então eu vi meu filho andar novamente. A gente fazia uma atividade, senta e levanta, que a gente normalmente fazia com ele, um treino de marcha eu auxiliando. Aí ele brincou comigo e falou, tio, eu quero andar até o vidro. Aí eu falei, então tá, meu irmão, levante e ande. Ele levantou e andou, cara, e deu 6 passos até o vidro, até a parede. Já segurei o choro, ele já começou a dar risada. A gente fez umas 3 vezes o mesmo percurso, assim, né? Aí a Jaque chegou, ela tava vindo até nós, aí eu falei, Jaque, ajoelha e espera ele aí que ele vai até você. Ela ficou meio assustada. Aí eu virei o Ícaro assim e falei, Ícaro, agora você levante e vai até sua mãe. E o cara levantou, andou até a mãe dele, aí todo mundo chorou junto. Hoje em dia, de 1 hora de atendimento, o Ícaro consegue fazer todos os exercícios em 40 minutos. Então o Ícaro evoluiu muito rápido. Até tinha comentado com a mãe dele que geralmente a reabilitação do membro superior demora um pouquinho mais do que o membro inferior. E ele ganhou muito rápido o movimento da mão dele, dos dedos dele. Tudo que a gente queria, a gente conseguiu, né? Ter o resultado do membro superior dele. Ainda tem algumas coisinhas. O Ícaro, ele é uma criança exemplar. Apesar das dores que ele sentia na hora do exercício, ele sempre teve muita vontade de fazer o exercício. E ele fala, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E nós sabemos que nós, como profissionais, nós temos a nossa parte dentro da reabilitação. Mas tem coisas que é somente Deus, né? E no caso do Ícaro, eu acredito que realmente Deus está com ele nessa jornada. Lindão, cara. Esse cara aqui, é um exemplo de superação pra nós aqui da clínica. Cara que passou pelo que passou e hoje tá andando, tá bem, fazendo piada todo dia, arrumando confusão com os outros terapeutas. É um cara especial, muito bom mesmo. Eu agradeço muito por ter participado da vida do Ícaro, ter feito a diferença no que a gente conseguia, no que estava dentro da medicina, e vê-lo hoje, para mim, assim, andando, vindo nas consultas, eu sempre monitorando ele com a mãe. E a gente tá feliz com ele, né, Ícaro? Vamos continuar nessa estrada. E ver o Ícaro é ver um milagre do Senhor. É muito bom ver que ele está andando, enxergando, falando, vivo, feliz. E olhar para o Ícaro nossa, emociona ver como que Deus é bom. Com certeza Deus é bom o tempo todo. E então, para minha surpresa, um dia, uma ministração de domingo, ele veio ao culto de cadeira de roda. Então ele ficou lá atrás. E quando foi na hora do apelo, ele se agitou na cadeira de roda. Então a mãe dele percebeu que ele queria ir à frente. E ela levou ele até a frente e lá ele entregou a vida para Jesus. Então, naquele dia que ele entregou a vida para Jesus, eu senti no meu coração que a aliança estava completa. O milagre estava sendo concluído ali, através dessa aliança que o Ícaro fez com Jesus. O Ícaro, para quem não acredita em milagre, é uma representação física do poder de Deus na vida de alguém. E aqui é uma pessoa que vai testemunhar o que Deus fez na vida dele. Ele tinha uma lesão ainda do tumor na parte de trás da sua cabeça. E quando o doutor veio nos dar a notícia, né, depois da ressonância ele acompanhou lá em Sorriso, o semblante do doutor Aurélio estava um semblante feliz, ele sorrindo, mesmo com máscara, a gente via aquela felicidade dele. E ele olhou para mim e disse assim, vai em paz que tá tudo bem. Tem alguém lá de cima que tá cuidando dele aqui. E ele nos disse que não estava ali, aquela parte que lá na primeira ressonância estava, na ressonância atual não estava mais ali. Agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez em nossas vidas, a minha família, a família da Jaqueline que veio, ficou um tempo cuidando da gente, as igrejas que fizeram uma corrente de oração, agradecer também a clínica que deram uma atenção especial para o Ícaro no início da sua fisioterapia, o Dr. Aurélio. E eu quero deixar a seguinte mensagem, que se você estiver passando por um momento difícil, creia somente em Deus e fique tranquilo que Deus, Ele pode tudo e Ele é um Deus de milagre. Então, aquela UTI, por esses 43 dias, alívio choro, alívio pessoas, enfermeiras, técnicas, fisioterapeutas, que por muitas vezes chegou do lado da cama, colocou o hino para ele ouvir, que me deu um abraço, que me consolava, que um momento ou outro me fazia sorrir também. E nesse tempo todo a gente fez muitas amizades, amizades essas que a gente carrega até hoje. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Ser Ícaro.
E eu quero aproveitar para agradecer a Deus, primeiramente, por ter nos devolvido o Ícaro são e salvo, mesmo com as limitações que ele tem hoje na perna. Isso é muito pequeno diante do que tudo que a gente passou. Agradecer a Deus pelas pessoas que Ele colocou nas nossas vidas, os médicos extraordinário, de noite, de dia, de madrugada, a hora que eu ligasse, a hora que eu mando uma mensagem, sempre nos ajudou. Quero agradecer também toda a equipe do Hospital Santo Antônio, a equipe da UTI neonatal, né, as enfermeiras, técnicas de enfermagem, os médicos, os intensivistas que estiveram de plantão durante o tempo que nós estivemos lá. Agradecer pelo amor, pelo cuidado que elas tiveram com a gente, né? A nossa mais profunda gratidão a vocês, que Deus continue abençoando, continue dando sabedoria para essa linda profissão que você exerce. Clínica Sadip, muito obrigada pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo na recuperação do Ícaro, né? Deus fez a parte dele, mas se não fosse de vocês também como profissionais, usando todo o conhecimento, nós não teríamos o resultado que nós temos hoje. Quero agradecer aos meus pais, a minha família, né? Meu pai, a minha mãe, eles que desde o momento que nós tivemos o diagnóstico, se deslocaram da cidade deles 600 quilômetros para estar aqui comigo. A minha família, né? Todos, primas, primos, tios, tias, distantes ou perto, que oraram, que nos ajudaram de todas as formas. Pessoas que a gente até hoje não conhece, mas eu creio que nós vamos conhecer, que oraram e intercederam pela vida do Ícaro. A minha avó e a minha tia, né, que também vieram quando ele recebeu a alta, esteve aqui para visitá-lo, né? Todos aqueles que oraram, que intercederam, cada um na sua religião, mas que estavam junto conosco, torcendo pela recuperação do Ícaro. Agradecer a igreja que se uniu com a gente nesse momento, né, com um grupo de orações, orando na frente do hospital e crendo com a gente, nos dando todo o suporte espiritual também, para que nós continuássemos firmes e crendo nas promessas de Deus para a vida do Ícaro e para nossas vidas também. Agradecer também ao Douglas que esteve com a gente, né, sofreu comigo. Ele foi uma peça muito importante para mim durante esse tempo, né. Por muitas vezes eu chorava, desesperava e ele sempre estava ali com pensamento positivo, mostrando que nós iríamos vencer, né? E como nós vencemos. Obrigado a todos que oraram por mim. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Eu sou um milagre. Que história incrível! Histórias como essa enchem o nosso coração de muita fé, de muita esperança. E nós louvamos a Deus e agradecemos por toda a equipe da mídia que deu esse apoio, colheu todos esses depoimentos para que a gente ficasse com essa história incrível e também pudesse transferir para vocês, para transformar também o coração de vocês com muita fé, com muita esperança. Agora, nesse momento, nós vamos orar pela vida do Ícaro e da sua família. Quero convidar o pastor Vitório, juntamente com todos os pastores aqui presentes. Amém. Senhor, nós colocamos, Pai, a vida do Ícaro diante do Senhor. Amém. E nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus que continua operando milagre e o Senhor vai continuar manifestando a tua graça sobre a vida, Pai, ó Deus amado, deste homem de Deus. Pai, nós oramos abençoando a vida dele, abençoando a vida, ó Deus, do seu pai, da sua mãe, ó Deus amado, e que ele venha a crescer cada dia em temor, uma vida de santidade, ó Deus amado, e que isso venha a servir, ó Deus, que vidas venham a ser atraídas e venham a ser abençoadas através do testemunho da vida do Ícaro e de família. Em nome de Jesus nós abençoamos e declaramos, Pai, também, ó Deus, o aniversário dele, Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, multiplicando bênçãos sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ícaro, hoje, como nós estamos festejando tanto o seu milagre, como também mais um ano de vida que o Papai do Céu concedeu a você,
Aguenta aí que nós temos uma surpresa. Mas antes, queremos agradecer a todos vocês que ficaram conosco até esse momento. O nosso muito obrigada e que Deus abençoe a todos. E agora vamos à surpresa. Pode vir, Jaque.